Gente, a alegria é o melhor remédio para a saúde física e mental. Ah, como é bom dar umas boas gargalhadas, né? Os olhos brilham, a expressão facial muda e, acima de tudo, previne doenças, fortalece o sistema imunológico, combate o estresse e elimina rugas. Olha só que legal! E sobre tudo isso nós vamos saber mais um pouquinho com o nosso psicólogo Carol Costa Júnior. Oi, Carol Costa, bom dia. Bom dia, prazer imenso estar aqui. Muito obrigada por você ter atendido assim o nosso convite, pela sua gentileza de ter nos atendido. Vamos começar então. Qual que é o significado de alegria? É verdade que uma boa gargalhada libera hormônios de bem-estar? Sem dúvida, sem dúvida. A alegria, primeiro, você precisa estar vivo para se sentir alegre. Isso é mais que importante. Então, estar alegre e ser alegre é estar vivo, antes de tudo. E agora sim, é um processo neuroquímico, né? Acontecem aí liberações de alguns neurotransmissores responsáveis pela felicidade, pelo aquele estado mental de plenitude, que seria a dopamina, temos aí a acetilcolina também, importantíssima para esse momento. E aí a gente percebe que ao estar feliz, ao estar contente, a nossa neuroquímica, a nossa neurofisiologia, ela muda. Se pudéssemos ver o cérebro em ação, justamente no momento da felicidade, a gente vê que ele realmente muda, até fisicamente, ou seja, os sítios de contato das membranas receptoras das células, dos neurônios, no caso, essa célula nervosa, ela vai mudando o seu estado. Então, ativa áreas do prazer, da satisfação, da compensação. Então, estar feliz é, antes de tudo, um processo neuroquímico. E esse processo se aprende? Você aprende a ser assim ou já é feliz quem nasce feliz? Eu tenho dentro da minha família, por exemplo, a minha mãe, que já foi para o braço do pai, ela sempre foi uma pessoa alegre, mesmo com as adversidades. Mas era natural dela. Agora eu quero saber se a gente aprende a ser feliz para liberar esses hormônios todos que você está falando aí. Olha só que interessante, excelente pergunta, porque assim, a felicidade ela é subjetiva. O que me deixa feliz, o que me deixa alegre, contente, pode não lhe deixar ou alguma outra pessoa, depende muito da situação. Então, ela antes de tudo é subjetiva. Mas sim, o que você falou está corretíssimo. Tem pessoas que já são predispostas a esse estado mental de leveza, de felicidade. Assim também, por que a gente sabe disso? Porque também existem pessoas predispostas a terem depressão, ansiedade, que a gente sabe que há um componente hereditário, né, em todo esse processo. Então, assim, se você já vem, você é a prole, no caso, seus pais, a sua árvore genealógica, vem de um estado depressivo, de tristeza, há grande chance também de você vir com algum tipo de situação que um gatilho mental pode acionar isso. Assim também acontece com a felicidade. Então, você precisa mapear o que é que te deixa feliz, o que é que realmente te emociona. A vida é feita de momentos e a gente tenta o tempo todo ter momentos cada vez mais felizes, justamente para isso, para a gente ter um repertório maior. Agora, lembrando que a gente aprende a lidar melhor com as situações, tanto que a gente fala muito em saúde mental. Inclusive, hoje em dia se fala tanto, até pela a situação atual, né? Começou a se olhar de uma forma diferente para essa questão de saúde mental. Então, se você tem uma boa saúde mental, se você consegue aí lidar melhor com as adversidades da vida, você vai gradativamente aprendendo isso. E isso você vai moldando, você vai trabalhando. Agora, lembrando também que quanto mais idade, cronologicamente, você vai ficando mais experiente com a vida, ou seja, você vê o mundo de uma forma diferente. Então, você vai sempre procurar minimizar os danos e sempre ver algo de bom, seja em qualquer adversidade da vida. Então, essa felicidade, ela é praticada, né? Ela é exercitada. Então, sim, a gente consegue aprender a lidar melhor com as adversidades da vida, consequentemente, ficamos mais felizes. Legal. Você está falando aí da idade, eu sempre fui muito boa dançarina. Com o tempo, eu continuo dançando com o dedinho, mas eu estou feliz. Olha, eu queria saber assim, se é possível a pessoa manter a alegria, mesmo nesses tempos difíceis, com guerra, pandemia, crise econômica e essas coisas que estão acontecendo. Pois é, não é fácil, né? A gente sabe que ninguém esperava uma situação como essa, né?
Então, assim, o fato, inclusive, de ser um inimigo invisível, e eu falo da questão da pandemia, que mudou toda a sociedade, mudou o estado mental das pessoas, né? E isso, eu falo toda a sociedade mundial. Então, o fato de ser um inimigo invisível, pessoas ansiosas tendem a agravar os seus quadros de ansiedade, justamente porque ele pode estar em qualquer superfície. Agora, eu consigo manter isso, apesar de todas as adversidades? Sim, você consegue. Para isso, muitas pessoas, né? Claro que tivemos aí uma procura, assim, explodiu a procura em busca de atendimento psicológico para depressão, ansiedade, mas em contrapartida, pessoas que já viviam um pouco mais isoladas, que já tinha essa questão da solidão, somente pessoas da melhor idade que já viviam sozinhas, lidaram melhor com essa situação. Olha só que interessante. Então tem a ver com essa questão da cronologia também. Claro que cada caso é um caso. É possível sim, você olhar sempre o lado bom das coisas, mas para isso eu preciso ter um trabalho pessoal. Eu sou suspeito de falar, mas todo mundo precisa de um momento de psicoterapia na vida, porque o psicólogo ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para te ajudar no momento de tristeza. Aí você consegue sim passar por tudo isso de uma forma melhor. Doutor, quando a gente começa a bocejar, quem estiver perto da gente começa também. Parece que vai uma coisa em cadeia. O riso também provoca isso? Exatamente, interessante você falar isso, porque quem é responsável por isso? É o que a gente chama de neurônios espelhos. Se eu bocejar aqui, muitos telespectadores, até falar em bocejar, já tem gente em casa bocejando. Isso acontece também. Pois é, daqui a pouco me dá vontade também. Eu tô me controlando. Então, tem gente, muitas vezes, que vai, um exemplo, num velório, nem conhece lá o defunto lá, mas chora também, porque tá todo mundo chorando. A alegria, a mesma coisa. Então, esses neurônios, que justamente estão bem ativos na questão do bebê, quando o bebê ele começa a imitar a careta, você faz uma careta, mostra a língua, o bebê mostra também, são esses neurônios que estão em ação. Então, sim, o riso é contagiante. Agora, melhor que isso, a tristeza libera neurotransmissores que causam a infelicidade, né? Esse sentimento ruim. Mas a alegria, ela libera serotonina, principalmente, que vai fazer com que você fique cada vez melhor. Então, se eu estou sorrindo, eu me sinto melhor justamente por conta da ação desses neurotransmissores. Detalhe, mesmo você estando triste, aí fica uma dica muito boa agora, mesmo você estando triste, você simplesmente fazendo um movimento de sorriso, mesmo sem querer, o movimento do sorriso. Se você fizer, você já está mandando uma mensagem, pronto, nesse momento, você está mandando uma mensagem para o seu sistema nervoso central, dizendo que mesmo sem você está sim feliz. Ele começa a fabricar esses neurotransmissores que causam felicidade. Então, um segredo é não se entregar à tristeza, é sorrir apesar de tudo. Você está mandando uma mensagem de felicidade para o seu sistema nervoso. Doutor, quando a gente está muito baixo astral, muito triste, uma boa caixa de chocolate dá uma alegriazinha na gente? Por quê, hein? Olha só, muita coisa boa aí. O que acontece? O chocolate, assim também como a banana, né? A banana é um alimento, ele é muito bom para o humor, né? Através dos seus componentes. Agora, o chocolate, ele traz essa satisfação, e eu vou dar um detalhe agora extremamente curioso. Ele é o único alimento que substitui o sexo, o ato sexual, porque ele ativa as mesmas áreas do prazer sexual. Então, se a gente pudesse ver o cérebro em funcionamento, a gente ia ver que ali dentro do cérebro tem uma bolinha, que seria o sistema límbico, e ali é ali que a gente processa a emoção, é ali que a gente processa a raiva, inclusive o ódio, a raiva e o amor estão na mesma área neural. Por isso que uma coisa é muito tênue, tá? Uma coisa muito próxima da outra. Então, o pessoal que odeia muito, ele está muito próximo do amor também. Então, ele ativa essas áreas. É interessante isso. O chocolate, o cacau, ele tem esse poder, né? Aliás, todos os alimentos têm algum tipo de benefício para a gente. E malefício também, né? Estou falando dos industrializados que trazem mal. E esses naturais, o que a gente consome, faz muito bem à pessoa. Então, o chocolate em si, ele gera um prazer muito próximo, quase que idêntico ao prazer sexual. Tá explicado. Doutor, quais são os principais fatores que colaboram para a alegria? O seu estado mental, a sua paz de espírito, a sua identificação com as pessoas, você inserido na sociedade, você como ser atuante, você na família, como as pessoas lhe veem, como você trata as pessoas. Então, é mais um trabalho interno, né? Então, isso faz com que, lembrando que é subjetivo, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Mas eu tendo paz de espírito,
é o primeiro alicerce da felicidade, da alegria. Ai, que legal. Eu tenho um colega aqui que o apelido dele é Tomate. Agora ele mostrou por que é tomate. Tá vermelhinho. Agora são 10 horas e 57 minutos. A felicidade é construída com fatores externos e internos, né? Qual que é o mais importante, doutor? Olha só que coisa, né? Porque os dois são muito importantes. O externo faz com que eu mude a minha fisiologia interna. E a minha fisiologia interna faz com que eu veja o mundo de uma forma diferente. Então, o que é que tem que haver aí? Um equilíbrio. Eu preciso dar ao mundo, porque aquilo que a gente dá, o mundo processa e devolve pra gente. Isso aí é fato, até as leis naturais explicam isso. Agora, se eu mudo, mesmo num momento de infelicidade, né, um momento fatídico, um momento que eu não estou bem, eu tento fazer um trabalho de aceitação, de ressignificação. Isso, uma terapia, por exemplo, eu começo a enxergar aquele problema como se ele fosse até bom para mim, porque ele me mostrou adversidades e situações que eu nem sabia que eu podia lidar com isso. E aí eu olho para ele de uma forma diferente. E lembrando, os problemas não são para serem solucionados. Os problemas são para serem administrados. É diferente. As pessoas correm atrás de uma solução. Corra atrás de administrar esse problema, que você vai ver que esse processo de felicidade vai estar muito mais próximo do que você imagina. Olha só, então é uma forma interessante de ser feliz. A pessoa que sofre com algum problema na infância, sofreu com algum problema na infância, conquistou estabilidade emocional e financeira, tende a ser mais feliz? Ou a alegria, nesse caso, é uma forma de retribuir a gratidão da vida? Olha só que interessante, porque eu escuto relatos, por exemplo, de pais que dizem assim: meu filho tem tudo. Eu, quando era pequeno, doutor, eu andava quilômetros para chegar na escola, às vezes eu não tinha o que comer. Meu filho nunca vai passar por isso. Eu tinha que andar muito, carregar lata d'água, eu tinha que ajudar meus pais. E meus filhos hoje têm e jamais vão passar por metade do que eu passei. Só que não sabem que o ser humano que ele é hoje vitorioso é justamente devido a essas situações adversas da vida, que forjou ele na dor para que ele se tornasse o adulto que ele é agora e ter conquistado tanto na vida, o que é admirável, claro. O que é que acontece? Toda a sua história é responsável pela sua felicidade, pela sua alegria. Tem pessoas que têm tudo e não têm nada. Tem pessoas que não têm nada e têm tudo. Se você for num dia de domingo, nos bairros mais carentes, né, dos mais humildes, nas comunidades, você vai ver que as pessoas estão com as mesas do lado de fora, confraternizando, escutando a música nas alturas, sorrindo. E você for nos bairros mais ricos, né, assim, de melhor condição financeira, você vê que é todo mundo trancado, as pessoas não sabem nem os vizinhos que têm. Então, essa felicidade vai muito dessa construção. Existem linhas psicanalíticas de pensamento que dizem que o adulto que você é tudo que você viveu dos 0 aos 7 anos. Então, se você vive com muitos nãos, muitas barreiras, isso aqui não vai dar para nada na vida e tal, isso se torna crença que lá na frente você vai ter que ressignificar. Por isso que os consultórios de psicologia hoje estão lotados, justamente por conta dessa criação. O que eu quero dizer? Que isso não é uma ciência exata. Eu posso ter lidado com as adversidades da vida, aprendi com elas e hoje eu tenho que tratar essas sequelas, porque eu vejo o mundo de uma forma diferente. Uma coisa está ligada à outra, obviamente, mas depende muito de como eu encaro cada uma delas. Doutor, a bebida alcoólica, já que o senhor está falando aí da diferença do rico com o pobre, eu me lembrei da bebida alcoólica. A cerveja, por exemplo, no Brasil, que eu acho que é o país que mais consome essa bebida, a gente vê muita euforia nas pessoas, né? Quando estão bebendo, confraternizando, bebemorando. Só que quando passa o efeito do álcool, é um baixo astral. O que acontece? O que acontece aí? O álcool, ele é depressivo? Ou o que é? Exatamente. Não vamos esquecer que o álcool é uma droga depressora, né? Uma droga lícita, porém depressora. O que é que ele vai fazer? Entorpecer as suas sinapses. O que danado é sinapse? É a comunicação entre os neurônios. E existe um potencial de ação, essas células se comunicam, ou seja, a eletricidade dentro do seu corpo, tudo é eletricidade. Então essa eletricidade, ela estimula umas bolsinhas que ficam
na extremidade final do neurônio, né? Essas bolsinhas se rompem e lançam esses neurotransmissores. Quando você consome álcool, isso fica entorpecido. Então, esse neurotransmissor ele não consegue chegar na próxima célula. E aí, muitas vezes, ele volta, não forma memória. Então, nos primeiros momentos do álcool, é de euforia, de excitação, você fica falante. Depois começa o processo depressor, até chegar ao coma alcoólico. As pessoas acham que quando você apaga, quando você está bebendo e você apagou, ele dormiu. Não, ele não dormiu, ele está em coma alcoólico. Que hoje, para a medicina, você se torna alcoolista, né? As pessoas chamam de alcoólatra, mas na verdade é alcoolista. Se torna alcoolista a partir do momento, se em algum momento da vida você já entrou em coma alcoólico, se você bebeu e apagou. Se isso aconteceu, você é considerado, mas aconteceu há 10 anos, não importa. Se isso aconteceu, hoje você é considerado alcoolista para a sociedade, para a Organização Mundial de Saúde. E é uma doença progressiva e incurável, ela primeiro vicia, depois humilha e depois ela mata. E é importante que as pessoas saibam disso. O que acontece é que ela traz esse momento de euforia, entorpece os seus sentidos, consequentemente você vai dormir, que seria justamente esse apagão. Então, o momento de euforia é justamente quando ela inibe essa parte frontal do cérebro, que é o lobo frontal, que é o seu sistema inibitório. É como se tivesse um juiz aí dentro, dizendo que você pode ou não pode falar, ou fazer. Mas aí ela consegue entorpecer isso e você fica desinibido, falante, mas é apenas por um momento. Depois a depressão vem logo em sequência. É por isso que tem as ressacas morais, né? Essas são as piores, na verdade. Pior do que as físicas. Como é que o senhor disse? O senhor disse aí que primeiro vem o vício, depois... Ela humilha. Moralmente, né? E depois ela mata. Eita! Deus me livre e guarde. Doutor Carol, muito obrigada pela sua participação. Adorei a nossa conversa. Eu também, foi um prazer, estou sempre à disposição. Para mim é muito importante levar esse tipo de informação ao grande público. Fico muito satisfeito com isso e muito obrigado. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor. Tchau.